do Senhor para todos aqueles que nos acompanham pelo canal Estudando a Bíblia. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. Hoje eu quero trazer mais um problema bíblico, tentar explicar para os irmãos alguma passagem de dificuldade que possa existir na Bíblia. E hoje eu quero trazer sobre Adão. Existe um texto bíblico em Gênesis 2,17 que afirma assim, que Deus fala para Adão: no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Porém, amados, no capítulo 3 de Gênesis, Adão come desse fruto. E nós não vemos Adão morrendo de forma imediata, no mesmo dia, no sentido físico. Então alguém surge essa pergunta: por quê? A Bíblia diz que ele morreria no mesmo dia e ele não morreu no mesmo dia. Existe alguma contradição? Qual o problema nisso? Então vamos lá. Primeiro, a palavra dia, que é usada lá no versículo 17, ela significa Ian. Essa é a pronúncia dela no original hebraico. E nem sempre a palavra dia, Ian, significa um dia no sentido literal. Por exemplo, está escrito no livro dos Salmos, que Davi fala, que 1000 anos são para o Senhor como um dia. Também está escrito lá na Epístola de Pedro, 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então nem tanto se refere-se ao dia literal. Se for pegada nesse contexto, realmente, para Deus, Adão morreu em um dia, já que ele viveu 930 anos. Então, mas, vamos lá. A partir do momento que Adão peca, ele também começa a morrer aos poucos fisicamente. Ele começa a morrer aos poucos fisicamente. A partir do momento que ele peca. Mas o sentido mesmo da palavra, quando é falado em Gênesis 2,17, o seu sentido real não é só a morte física, mas é a morte espiritual. Então, realmente, no dia em que Adão ele peca, ele morre espiritualmente. E traz a morte espiritual sobre toda a sua geração. Então, sim, no dia do pecado de Adão, ele morreu, mas de forma espiritual. Também no dia do pecado de Adão, ele começa a morrer fisicamente até chegar ao ponto em que realmente ele morre, acaba a sua vida. Então não existe contradição nenhuma, apenas uma interpretação correta. Se nós fizermos uma interpretação correta da palavra dia, que é usada ali, e entendermos o sentido em que a palavra quis ser usada. O pecado ele trouxe a morte espiritual e a morte física. Porém, a morte espiritual foi de imediato, mas a morte física aconteceu 930 anos depois. E após isso, todos nós, como nós sabemos, nós morremos por causa do pecado de Adão. Não temos acesso mais àquela mesma vida eterna que Adão teria, e nós morremos por conta disso. Então, o comer da árvore também proporcionou a morte física para ele, tanto a espiritual como a física. Então, qual foi a morte que aconteceu? No mesmo dia, morte espiritual. A morte física deu-se depois. Então é isso, essa interpretação. A gente tem que sempre estar atento às palavras originais do texto bíblico para entendermos alguma coisa. Mas é um texto tão simples. É simples, mas às vezes tem gente que faz uma tempestade em um copo d'água por não ter o conhecimento adequado de uma palavra no original, da interpretação correta do texto. Então é isso, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.